Cursistas, meus cumprimentos. Espero que esteja tudo bem com vocês e que haja bastante disposição para encararmos nossa segunda videoaula de bioquímica. Abordaremos nessa aula a parte de bioenergética, metabolismo de carboidratos, bem como procedimentos energéticos que envolvem reações de óxido-redução. Vamos lá? Capítulo 7, Introdução ao metabolismo e bioenergética. O metabolismo é uma atividade altamente organizada na qual vários sistemas multienzimáticos das células atuam de forma coordenada para obter energia química, sintetizar e degradar biomoléculas necessárias para as mais variadas funções celulares. Nos processos metabólicos, ocorre liberação de energia útil, que é chamada de energia livre, associada a um aumento inevitável de energia não utilizável, que é o calor e a entropia. Não há, no caso da energia, um ciclo. O fluxo da energia através da biosfera se dá por um único sentido. A energia é constantemente transformada em formas não utilizáveis como calor. O metabolismo celular é a somatória de todas as transformações químicas que ocorrem por meio de uma série de reações enzimáticas, que são as vias metabólicas. O termo metabolismo intermediário refere-se às atividades combinadas de todas as vias metabólicas que convertem precursores metabólitos e produtos de baixa massa molecular. Denomina-se catabolismo a fase do metabolismo onde moléculas orgânicas complexas, como os carboidratos, proteínas e lipídios, são degradadas a produtos finais mais simples, liberando energia. Parte da energia pode ser conservada na forma de ATP, que é o famoso adenosina trifosfato, e de transportadores de elétrons reduzidos, NADH, NADPH e FADH2, também chamados de aceptores intermediários, e o restante da energia se dissipa na forma de calor. Dá-se o nome de anabolismo às reações de biossíntese, onde moléculas pequenas são transformadas em moléculas grandes, complexas, como os polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Para que essas reações ocorram, é necessário um fornecimento de energia, geralmente na forma de transferência do grupo fosforila do ATP e do poder redutor desses aceptores intermediários citados anteriormente. Para se evitar sínteses desagradáveis ou inúteis, deve-se haver mecanismos de regulação dessas reações. As vias metabólicas são reguladas em vários níveis, intra- e extracelular. A forma de regulação com a resposta mais rápida é a disponibilidade de substrato. Bioenergética é o estudo quantitativo das transformações de energia que ocorrem nas células vivas, bem como da natureza e função dos processos químicos envolvidos, convertendo uma forma de energia em outra. A primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação da energia. Para qualquer transformação física ou química, a quantidade total de energia no universo permanece constante. A segunda lei da termodinâmica refere-se à tendência que o universo apresenta para uma desordem crescente. Em processos naturais, a entropia do universo tende a aumentar. Devemos lembrar ainda que os seres vivos constituem uma pequena parte do universo, definido como um sistema, que troca energia e matéria com o ambiente onde eles estão, sem jamais atingir o equilíbrio. Portanto, a interação entre sistema e ambiente explica como os organismos podem criar ordem interna, ao mesmo tempo que obedecem à segunda lei da termodinâmica. Quando uma reação ocorre com perda de energia livre, a variação de energia livre, ΔG, apresenta um valor negativo. A reação é, portanto, chamada de exergônica. Essa reação ocorre de maneira espontânea nas direções indicadas. Nas reações endergônicas, o sistema ganha energia livre, tendo um ΔG de valor positivo. Se ΔG é igual a zero, o sistema está em equilíbrio.
Para uma reação endergônica ocorrer, ela deve estar acoplada a outra reação que lhe forneça energia. É o acoplamento de reações. Em geral, essa transferência de energia é realizada pela transferência de um grupo fosfato das moléculas de alta energia, denominadas compostos de fosfato. Capítulo 8, metabolismo dos carboidratos. Os carboidratos constituem a maior parte dos alimentos ingeridos pelos animais. Após ingestão, os oligosacarídeos e os polissacarídeos sofrem a ação de enzimas digestivas, sendo degradados em monossacarídeos, que são absorvidos. Dentre os monossacarídeos, a glicose exerce papel especial na energética bioquímica, pois grande parte da sua energia é conservada na forma de ATP pelo organismo. A glicose é também precursora de uma grande variedade de intermediários metabólicos. Na via metabólica denominada glicólise, que ocorre no citoplasma celular, ou seja, fora das mitocôndrias, a glicose com 6 átomos de carbono é convertida por meio de um processo catalisado por 10 enzimas em 2 moléculas de piruvato com 3 átomos de carbono cada. Na primeira fase, ou fase de investimento, a glicose é convertida em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, com gasto ou investimento de 2 moléculas de ATP. Na segunda fase, ou fase de pagamento, ocorre a oxidação parcial do gliceraldeído 3-fosfato a piruvato, sendo que parte da energia livre liberada é conservada na forma de 4 moléculas de ATP e 2 de NADH. Como ocorre o consumo de 2 moléculas de ATP na fase anterior, ou seja, na fase de investimento, o saldo é de 2 moléculas de ATP e 2 de NADH. Todos os intermediários da glicólise são compostos fosforilados, que, dessa maneira, apresentam 3 importantes funções. A. Tornam o intermediário carregado negativamente, impedindo sua passagem através da membrana celular. B. Servem como grupos ligantes ou de reconhecimento na formação de complexos enzima-substrato. C. Conservam energia, uma vez que, no decorrer da via, são inseridos grupos fosfatados no ATP. Na primeira fase da glicólise, ou fase de investimento, é uma fase preparatória na qual diversas hexoses, após fosforilação pelo ATP, entram em sequência glicolítica e convertem-se em um produto comum, o gliceraldeído 3-fosfato. Nessa fase, ocorre o consumo de 2 moléculas de ATP. Na segunda fase da glicólise, ou fase de pagamento, o gliceraldeído 3-fosfato é parcialmente oxidado a piruvato, com a conservação de energia na forma de ATP e NADH. Vale destacar que, na etapa de número 3 da primeira fase da glicólise, a participação da principal enzima reguladora dessa via, a chamada fosfofrutoquinase, ou PFK1, que adiciona mais um grupo fosfato à frutose 6-fosfato, formando então a frutose 1,6-bifosfato. Essa enzima possui regulagem alostérica, onde uma baixa concentração de ATP ou alta concentração de ADP acarreta numa alta concentração da PFK1. O piruvato, formado durante a glicólise, conserva ainda a maior parte da energia livre potencial da glicose e pode seguir 3 caminhos, sendo eles a fermentação lática, fermentação alcoólica ou descarboxilação a acetil-CoA e oxidação completa no ciclo de Krebs. Nos organismos aeróbios ou nos tecidos sob condições de baixa disponibilidade de oxigênio, o processo de glicólise se constitui apenas no primeiro estágio. Fermentação lática e alcoólica. A fermentação lática ocorre sob condições de baixa pressão parcial de oxigênio,
No tecido muscular esquelético, o piruvato é reduzido a lactato, regenerando o NAD+, necessário para a oxidação do gliceraldeído 3-fosfato. A reação é catalisada pela lactato-desidrogenase. Consome-se nesse processo 2 moléculas de NADH, formando-se 2 NAD+. Na fermentação alcoólica, o piruvato, ao invés de ser reduzido a lactato, pode ser transformado em etanol, num processo que envolve 2 reações. A primeira é catalisada pela piruvato descarboxilase. A segunda, por sinal irreversível, é catalisada pela álcool desidrogenase. Consome-se 2 NADH, formando-se 2 NAD+. Isso ocorre em organismos como, por exemplo, as leveduras, que são fungos fermentadores. Vias tributárias da glicólise. Além da glicose, outros carboidratos são metabolizados na via glicolítica. Após transformação enzimática, em um dos intermediários da via, entre os quais destacamos os polissacarídeos, os disacarídeos e os monossacarídeos. O glicogênio difere-se do amido apenas no grau de ramificação da cadeia. Na sua degradação, diversos resíduos de glicose podem ser simultaneamente liberados, um de cada extremidade de uma ramificação. O glicogênio é encontrado principalmente nos músculos esqueléticos e no fígado. O glicogênio hepático, ou seja, glicogênio do fígado, é desdobrado em glicose 6-fosfato, que por sua vez é hidrolisada para fornecer glicose. Nos músculos, a glicose 6-fosfato, obtida a partir da decomposição do glicogênio, entra diretamente na via glicolítica. A degradação do glicogênio é importante quando o organismo rapidamente necessita de energia para suprir seus processos metabólicos. Gliconeogênese. A formação de carboidratos a partir de precursores como aminoácidos e lactato é chamada gliconeogênese, que significa a formação de um novo açúcar. Um exemplo é a síntese de glicose no fígado, a partir do lactato sanguíneo, que ocorre durante a recuperação após a atividade muscular intensa, no qual muita glicose é degradada em lactato pelos músculos esqueléticos. As etapas irreversíveis na sequência da glicólise são contornadas por reações alternativas durante o processo de gliconeogênese. Resumidamente, são elas: 1. Conversão do piruvato em fosfoenol piruvato. 2. Conversão de frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato. 3. Hidrólise da glicose 6-fosfato em glicose. Os aminoácidos, que podem servir como precursores do fosfenol piruvato e, consequentemente, da glicose, são chamados aminoácidos glicogênicos. Ciclo das pentoses. É uma via alternativa à via glicolítica. Nela, há a produção de NADH, NADPH, pentoses e ácidos graxos. A ribose e sua derivada desoxirribose desempenham um papel importantíssimo na estrutura dos ácidos nucleicos. A via das pentoses fosfato começa com uma série de reações oxidativas que produzem NADPH e açúcar de 5 átomos de carbono. O restante da via envolve reações não oxidativas. Vale ainda destacar que seu principal objetivo é produzir compostos não carboidratos, como citados no início do assunto, e outros de natureza carboidratas, como as pentoses. A mitocôndria. A mitocôndria é uma organela citoplasmática de forma geralmente ovoide, formada por 4 estruturas.
as membranas externa e interna, entre essas há o espaço intermembrana e, por fim, a matriz mitocondrial, que é a parte aquosa da organela. Vale destacar ainda que a membrana interna forma as chamadas cristas mitocondriais, e que essas cristas mitocondriais e membrana interna possuem a face externa voltada para o espaço intermembrana e a face interna voltada para a matriz da mitocôndria. Sob condições aeróbias, a maioria das células eucarióticas e muitas bactérias oxidam completamente a glicose em processos que envolvem o consumo de oxigênio e eliminação de dióxido de carbono, os quais constituem a respiração celular. Nela, 3 grandes estágios determinam o destino das moléculas combustíveis orgânicas. O primeiro refere-se à produção do acetil-CoA a partir do catabolismo da glicose, ácidos graxos e aminoácidos no citossol. O segundo refere-se à oxidação do acetil-CoA pelo ciclo do ácido cítrico, que ocorre na matriz da mitocôndria. E o terceiro refere-se à transferência de elétrons e fosforilação oxidativa na membrana interna da mitocôndria. Na etapa inicial da extração de energia dos carboidratos, a glicose, com 6 átomos de carbono, é convertida em 2 moléculas de piruvato, com 3 carbonos, pelas 10 reações que compõem a glicólise. Sob condições aeróbias, ele é oxidado a CO2 e água. Nesse caso, o piruvato precisa inicialmente ser oxidado a acetil-CoA e CO2, por meio do complexo piruvato desidrogenase. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial. A única exceção é a reação em que o aceptor de elétrons é o FAD, cuja enzima, a succinato desidrogenase, encontra-se ligada diretamente à cadeia transportadora de elétrons, na membrana interna da mitocôndria. O ciclo tem início com a entrada da molécula de acetil-CoA e se encerra com a regeneração do oxalacetato, num total de 8 passos. Durante o ciclo, podemos destacar a participação de vitaminas atuando como precursores de algumas moléculas envolvidas nesse ciclo, como a niacina, que forma o NAD, que significa nicotinamida adenina dinucleotídeo, riboflavina, que atua na constituição do FAD, flavina adenina dinucleotídeo, a tiamina, que atua no complexo TPP, e o ácido pantotênico, que atua na constituição da coenzima A. A oxidação de uma molécula de piruvato pelo complexo piruvato desidrogenase e pelo ciclo do ácido cítrico é intensamente exergônica, com a liberação considerável de energia. Além de exercer importante papel da obtenção de energia, o ciclo do ácido cítrico é uma via central na síntese de intermediários metabólicos como aminoácidos, carboidratos, vitaminas e nucleotídeos. Entretanto, se os intermediários do ciclo forem usados nesses processos, eles devem ser repostos, garantindo a natureza catalítica do ciclo. Acetil-CoA pode atuar como um substrato para a biossíntese de carboidratos. No ciclo, as reações de descarboxilação oxidativa definem a origem do dióxido de carbono, CO2, e dos transportadores de elétrons, NADH e FADH2. Na cadeia respiratória estão contidas as reações que estabelecem de onde surge o H2O e como são consumidos os oxigênios. O transporte de elétrons e a oxidação fosforilativa. A energia liberada pela oxidação de nutrientes é usada pelos organismos aeróbios na forma de energia química, ou ATP. Esse é resultante da fosforilação oxidativa e ocorre de forma acoplada ao transporte de elétrons carregados pelo NADH e FADH2 até o oxigênio, processo exergônico. Numa série de transferências de oxirredução, os 4 complexos enzimáticos numerados de 1 a 4, que constituem a cadeia transportadora, conduzem os elétrons
ao longo da membrana interna mitocondrial até o oxigênio, que é reduzido à água. Cada complexo enzimático pode realizar as reações de uma porção da cadeia respiratória. Além desses complexos, dois transportadores de elétrons, que são a coenzima Q e o citocromo C, estão livres para se deslocar internamente ao longo da membrana interna mitocondrial. Algumas observações de nosso interesse devem ser destacadas nessa fase do processo metabólico. Essa é a etapa mais energética do metabolismo celular, considerando que ele seja de carboidratos. Essa energia em alta quantidade provém da síntese de ATP, através da reoxidação dos receptores intermediários NADH e FADH2, que acolheram os elétrons e os prótons vindos dos complexos ilustrados de 1 a 4 nesse esquema. Toda a operação descrita anteriormente gera o bombardeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, criando um gradiente de prótons e um gradiente elétrico. O gradiente eletroquímico, que representa a energia potencial armazenada ou força próton-motriz, e o potencial de membrana, fornece a base do mecanismo de acoplamento quimiosmótico. O fluxo inverso de prótons pela membrana, de volta à matriz mitocondrial, fornece a energia livre para a síntese do ATP. Síntese essa catalisada pela ATP sintetase ou ATP sintase. Estrutura da ATP sintase. O complexo proteico ATP sintase possui dois componentes. F0, que se estende pela membrana interna e possui 3 diferentes tipos de cadeias polipeptídicas, A, B e C. E F1, que se projeta para a matriz e consiste de 5 tipos diferentes de cadeias polipeptídicas, na proporção alfa, beta, gama, delta e epsilon. F1 é o sítio da sintase do ATP. O mecanismo de acoplamento quimiosmótico explica como o transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa estão ligados entre si. No acoplamento quimiosmótico, o gradiente de prótons está diretamente ligado à fosforilação, porém depende de canais iônicos característicos da estrutura da ATP sintase. Os prótons presentes no espaço intermembrana retornam à matriz mitocondrial através dos canais de prótons do componente F0 dessa enzima. Esse fluxo é acompanhado pela formação de ATP, que ocorre no componente F1. Há 3 sítios correspondentes aos complexos enzimáticos na cadeia respiratória, nos quais inibidores específicos exercem seus efeitos. O amital bloqueia a transferência de elétrons do complexo 1 para a coenzima Q. Antimicina A inibe transferência de elétrons envolvendo os citocromos B e coenzima Q e o citocromo C1. Cianeto, azida e monóxido de carbono são inibidores da transferência de elétrons do complexo citocromo A e A3 para o oxigênio. Esses inibidores representam perigo para o ser humano ou qualquer outro ser vivo em questão, uma vez que esses, na maioria das suas ocorrências, é letal. Compostos desacopladores como o 2,4-dinitrofenol inibem a fosforilação do ADP, sem afetar o transporte de elétrons. Portanto, não paralisam a cadeia respiratória, sendo apenas desacopladores eletrônicos dessa. 2 importantes sistemas transportadores, ou lançadeiras, transferem elétrons produzidos nas reações citossólicas para a mitocôndria. O circuito glicerol-fosfato, encontrado no cérebro e músculo esquelético, transfere elétrons para o FAD, reduzindo-o a FADH2, isso no complexo 2, que, posteriormente, os transferem para a coenzima Q. Outro circuito, chamado de malato-aspartato, encontrado nos rins, fígado e coração, transfere elétrons para o NAD+, reduzindo-os a NADH, e a seguir para o complexo 1.
Existe um sistema de contratransporte que permite a entrada de ADP na mitocôndria e a saída de ATP para o citossol. Esse sistema atua conjuntamente com o sistema de cotransporte de fosfato e íons H+, ou prótons, para dentro da mitocôndria. O fluxo de elétrons do NADH para o oxigênio resulta em energia suficiente para a produção de muitos ATPs. A regulagem da fosforilação oxidativa, garantindo as necessidades da célula pelo ATP, é crucial. A velocidade da respiração mitocondrial, que é o consumo de oxigênio, e a razão da concentração de ATP versus ADP, determinam o estágio energético da célula. Em situações em que se requer energia para a quebra do ATP, essa razão diminui. Com a disponibilidade de ADP, a velocidade da respiração aumenta, regenerando o ATP. Em suma, esse ATP é formado tão rapidamente quanto é usado nos processos metabólicos que necessitam de energia. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Sei que vocês devem estar cansados, mas não desanimem. Sugiro que vocês formem grupos de estudo, a fim de sanarem dúvidas, visto que várias mentes pensam juntas e melhor que uma só isolada. Até breve na nossa terceira videoaula. Abraços!